Amém, queridos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, que está conosco em espírito, aleluia. Maravilhoso ter o Espírito Santo dentro de nós, né, queridos? Hoje de manhã eu vim para cá para o trabalho, eu saí da rotina, da minha rotina diária de meditar na palavra. Eu meditei na palavra, acabei meditando, não tem como não meditar na palavra, mesmo não estando ouvindo a palavra. Fui impulsionado pelo Espírito para poder gastar um pouco do meu tempo vendo alguns vídeos sobre escândalos que estão acontecendo no meio das igrejas atualmente, né? Acho que os irmãos já estão inteirados nisso também. É inevitável nós não sabermos desses escândalos. E isso, à medida que eu fui assisti uns 4 vídeos pequenos, né? E eu fiquei pensando, falando com Deus, até que ponto uma pessoa que recebe o Espírito Santo chega a fazer coisas que, se bobear, nem entre os não crentes acontece. Isso já não é de hoje, né? Que sempre aconteceu desde o Antigo Testamento. O próprio povo de Deus fazendo coisas terríveis que nem mesmo nas nações gentias acontecia, né? Coisas piores do que os gentios. E em 1 Tessalonicenses 4 está escrito que esta é a vontade de Deus, vocês que receberam o Espírito Santo, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, para que vocês não fiquem dominados pelo desejo de lascívia, né? Aí o apóstolo Paulo continua: nesta área sexual, que ninguém prejudique o seu irmão, porque vocês estão certos disso, de que Deus é castigador para aqueles que cometem tais atos. Então, queridos, o pecado da área sexual realmente é um pecado terrível. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, escreveu que o único pecado que cometemos contra o nosso corpo é na parte sexual. E nós devemos honrar a habitação do Espírito Santo em nós. Então, quando nós tratamos bem o nosso corpo nessa área sexual, nós estamos de fato honrando a habitação do Espírito Santo. Então, eu fiquei pensando, como é que pode Jesus chegar a esse ponto? Aí ele falou para mim: nem você está livre disso. Ninguém está livre disso. Por mais piedoso que nós sejamos hoje, ninguém está livre disso. Todos nós podemos passar uma fase da nossa vida em que possamos ser dominados por esse tipo de desejo, queridos. Uma pessoa que faz uma atrocidade dessa, de abusar de uma criança, ou de trair sua esposa com outras mulheres, né? Enfim, fazer coisas absurdas, isso não vem da noite para o dia. Isso é algo que vem acontecendo na sua mente aos poucos. Ele vem alimentando na sua mente aos poucos, queridos. E quando nós alimentamos o desejo do pecado, esse desejo ele vai aos poucos nos dominando. E se virar um hábito, vai ser muito difícil controlar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra dia e noite. A palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Falar dessa palavra com os nossos filhos ao deitar, ao levantar, no caminho, na mesa, em casa. Ou seja, ter um envolvimento com essa palavra o tempo todo. Porque aí sim, desenvolvendo o hábito de meditar na palavra, de pensar na palavra, o Espírito vai nos ajudando na nossa fraqueza. E aí vai dominando a nossa vida. Agora, quando nós fazemos o processo contrário,
aquele pecado ele vai nos dominando até o ponto que não dá mais para controlar. E aí nós fazemos coisas absurdas, mesmo sabendo que Deus castiga aqueles que praticam de forma deliberada esses tipos de pecado, tendo como exemplo o pecado sexual, que é o que mais tem dominado o mundo. Estamos vivendo num cio, né? É impressionante, cara, a apelação sexual que tem nos dias de hoje. Isso está profetizado pela palavra, né, queridos? Não é nenhuma novidade. O apóstolo Paulo profetizou que no fim dos dias a apostasia só iria aumentar. Pecados absurdos iriam acontecer. 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 3, né? O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5 fala uma enormidade uma lista gigantesca de obras da carne. Mas a questão toda, queridos, está aqui na mente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que a nossa mente está se inclinando? Mais para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? É uma luta constante da carne contra o Espírito. Mas Deus, Ele quer nos ajudar através do seu próprio Espírito. Mas só vamos ser ajudados se nós desenvolvermos um hábito de meditar na palavra, queridos. Então hoje nós estamos bem, mas e amanhã? Amanhã eu falo no sentido de analogia, porque não é no mesmo dia que nós podemos nos desviar. Isso é constante. É um alimento da mente, do pecado, que hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, até virar um hábito. Até aquilo nos dominar. Apóstolo Paulo, Pedro também nas suas cartas, ele fala que aqueles que são vencidos pelo pecado se tornam escravos do pecado. Mas se nós permitirmos serem vencidos pelo Espírito, nós nos tornamos servos de Deus. Ser servo de Deus é você ser dominado por Ele. É você ser guiado por Ele. Romanos capítulo 8, verso 14, tem um contexto, queridos. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, ali o contexto é ser guiado em santidade, dominando os desejos, freando os impulsos da nossa carne. Porque no verso anterior está escrito lá, que se pelo Espírito frearmos os impulsos da carne, viveremos. Se não fizermos isso, morreremos. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, voltando para os vídeos que eu assisti, uma sensação de tempo perdido, mas foi necessário. Porque é muito pesado, queridos, a atmosfera desses pecados, queridos, que infestam as igrejas. E aí o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Romanos capítulo 2. O apóstolo Paulo falando dos judeus, que por causa deles o nome de Deus foi blasfemado. E ele fala no mesmo contexto, lá para o capítulo 11. Ele fala, não se deixe enganar. Se Deus não poupou os ramos naturais, o povo dele na antiguidade, Israel natural, pensas que não poupará a ti também. Então vocês devem temer, não se vangloriar diante deles, mas temer. Então considerem a bondade e a severidade de Deus. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo nos deixou um exemplo. Olhe para o passado, para o meu povo que eu escolhi, e veja os caminhos deles e não imitem suas condutas. Porque aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Você está firme hoje? Beleza, teme. Romanos capítulo 11 também. Teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará nós também, queridos. Estamos na graça. Não, queridos, calma aí. A graça, ela nos capacita a frearmos os impulsos da carne. E não nos dá uma certa liberdade para vivermos pecando. Então tudo está aqui, queridos, sobretudo que devemos guardar. Devemos guardar os nossos pensamentos, nosso coração. É daqui que procedem as fontes da vida. Assim como ele pensa, ele é. Então o que nós estamos fazendo com a nossa alma, com a nossa psique, com a nossa mente, queridos? Cristão que não investe tempo na palavra vai
aos poucos sendo envolvidos pelo pecado. Então, queridos, não se deixem enganar e se preparem. Mais escândalos virão de líderes, de pessoas que vocês jamais imaginavam. Ele fez isso. Por quê, queridos? Porque em determinado momento da vida deixou aos poucos os desejos da carne dominando. É uma dosezinha homeopática aqui, outra ali. E aí não tem mais prazer na palavra. E aí aquela paixão começa, do pecado, né? Começa a tomar a nossa vida. E aos poucos o prazer pela palavra vai embora. E aí vem o domínio, a escravidão do pecado, queridos. Então, eu senti o que o Espírito Santo sente, queridos, tristeza diante de tantos escândalos nas igrejas. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam. E naquele mesmo texto que eu falei no início com os irmãos, de 1 Tessalonicenses 4, ele fala, ó, Deus vos deu o Espírito Santo. Então, se vocês se permitirem ser dominados pelos desejos da carne, o Espírito Santo vai sair da vida de vocês. E como Jesus falou, em analogia, outros 7 piores virão, porque ele vai encontrar a casa adornada. O estado dele será pior do que o primeiro. Pedro fala isso na sua segunda carta, no capítulo 2. Porca voltou a lamaçal de lama, e o cão comeu seu próprio vômito. Então, queridos, vamos permitir que a palavra de Deus nos domine. Vamos ser escravos de Deus, servos de Deus, dominados por Ele. Não vamos ser servos do pecado, não, queridos. Não vamos permitir ser vencidos. Mas cuidado, isso serve para mim também, claro. Se nós alimentarmos nossos pensamentos em coisas erradas, ainda que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mais lá na frente, esse pecado vai começar a nos dominar. E mesmo cientes de que Deus julga, mesmo cientes de que há uma eternidade toda pela frente, mesmo cientes do lago de fogo que nós poderemos entrar para toda a eternidade, mesmo assim, aquele pecado vai nos dominar a tal ponto de nós não conseguirmos mais controlar. Por quê? Porque o Espírito está se extinguindo aos poucos. E se extinguir de vez, aí é pecado para a morte, e aí já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectação de juízo, de fogo intenso que há de consumir os adversários de Deus. Então, de amigos de Deus, nós seremos adversários de Deus. Nós somos amigos de Deus porque nós fazemos o que Ele nos ordena, mas somos adversários de Deus porque não fazemos o que Ele nos ordena. Então, queridos, a palavra não nos chama para termos uma vida perfeita. Todos nós pecamos. Nós não somos pecadores, mas nós pecamos ocasionalmente. Então, perfeição, só Jesus. Só seremos perfeitos no dia da expiação, se mantivermos o Espírito Santo em nós, como selo até o fim. Aí sim, no dia da expiação, no nosso dia da redenção, no dia da volta de Jesus, aí teremos nossos corpos glorificados e nunca mais pecaremos. O pecado será erradicado definitivamente dos nossos corpos. Mas no momento, o pecado habita na nossa carne. Então, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Que esse vídeo fica registrado aqui como testemunha, queridos, de que muitos escândalos virão e de pessoas, de líderes que vocês jamais imaginaram. Porque não há nada oculto que não venha a ser manifestado. E o advento da internet vai fazer com que nós saibamos de muita coisa. Muita coisa. Antes não tinha internet. Então muitos pecados ficavam ocultos, né? Ficavam escondidos nas igrejas. Mas agora com a internet, Deus permitirá que muitos escândalos acontecerão. Ele falou isso, né? É necessário que venham escândalos. Mas ai daqueles pelo qual venham escândalos. Era melhor ele tirar sua própria vida
do que acontecer isso. Amarra um fio de nó no pescoço, se joga no mar, se mata, mas não permita que aconteça esses escândalos, porque o juízo para quem promove esses escândalos vai ser pior do que aquele que tira a sua própria vida. Então, queridos, o assunto é sério. Se nós somos a habitação do Espírito, é um privilégio, mas uma enorme responsabilidade. E quem ensina a palavra, então, mais ainda. Então, que possamos olhar para nós mesmos, para que, tendo ensinado a outros, não venhamos a ser desqualificados. Para que nós, ao cuidarmos de outros, não venha nós mesmos sermos envolvidos por esses pecados. Então a palavra de Deus está recheada de exemplos, queridos, de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Que nós possamos ser como Samuel, diante do povo, no final da sua vida, da sua carreira. Ele falou: eu quero que vocês me falem de algum escândalo que aconteceu comigo, de alguma coisa em falta que eu fiz com vocês. Me mostrem. Então a integridade de Samuel, ela foi conservada até o fim, porque ele escolheu a sua integridade até o final. Então que possamos, no final da nossa carreira, se Jesus não voltar, antes de morrer, nós falarmos: me mostra aqui algum escândalo. Não. Eu completei a carreira, guardei a fé. E fé, a raiz da palavra fé no hebraico é fidelidade, santidade, integridade até o final. Que possamos ouvir dos lábios do Senhor no dia do tribunal de Cristo: olha só, você foi justo, íntegro, reto, que temeu a Deus, se desviou do mal, como ele falou para Jó. E para finalizar o vídeo, o Espírito me lembrou agora aqui de um texto de Jó, capítulo 31. Já que Jó foi um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal, olha o exemplo que ele nos deixou para nós homens. Jó 31, verso 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar com cobiça para as donzelas. E Jesus falou: basta olhar para uma mulher e desejá-la no coração, você já estará cometendo adultério. No meio humano, está tudo bem com você, sua reputação está intacta. Mas diante de Deus, no tribunal de Cristo, Ele vai revelar os segredos de todos os corações. E Ele vai ver, de fato, a real motivação. Não é o simples fato de fazer o que é certo que vai fazer com que nós recebamos a aprovação de Deus no dia do juízo, mas a motivação de fazer aquilo. O rei Amazias, em 2 Crônicas, ele fez o que era reto diante de Deus, mas não com inteireza de coração. Então que possamos pedir para Deus examinar o nosso coração. Sonda, Jesus, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. E que possamos clamar a Deus misericórdia, socorro, para que nós não caiamos da graça de Deus. Porque nos dias que estamos vivendo, devido ao aumento da maldade, da iniquidade, o amor de quase todos da igreja se esfriará. E isso me lembra o povo que saiu do Egito. Milhões e milhões de pessoas daquela geração, de 20 anos para cima, só Josué e Caleb adentraram a terra prometida. Então, queridos, que possamos tomar muito cuidado. Tá, queridos, por favor, vamos meditar na palavra todos os dias. Não é só ler a Bíblia, queridos, é meditar. Para de ler a Bíblia na perspectiva de ser próspero nessa terra, pegando os textos que não falam sobre isso para poder fazer uma paráfrase para que nós possamos nos dar bem na vida. Não, seja honesto com a palavra, deixa que a própria Bíblia interprete a Bíblia para você. Deixa o texto falar contigo e com honestidade aceite o que está escrito. E aí com o coração próprio, peça a Deus iluminação. Que Jesus Cristo, o nosso Mestre, vai nos ensinar. Ele está aqui, queridos, dentro de nós, através do seu Espírito. Ele quer nos ensinar. Mas nós precisamos permitir, com honestidade, deixar a palavra de Deus falar no nosso coração e permitir que o texto fale. E não que nós possamos trazer aquele texto, forçar aquele texto
para uma determinada situação da nossa vida que aquele texto não quer trazer. Por favor, seja honesto com a palavra. Aí sim, o Espírito da verdade vai te guiar em toda a verdade e vai te conduzir pelo caminho eterno. Amém, queridos? Que o Senhor nos guarde.